Colômbia está vivendo aquilo que o noticiário local já está chamando de guerra civil. Nesse final de semana, 8 pessoas ficaram feridas por tiros de armas de fogo. Tem imagens de policiais escoltando os pistoleiros. Policiais militares escoltando os homens que atiraram contra os indígenas que estavam manifestando. E hoje o presidente Ivan Duque desembarcou no epicentro das manifestações em Cali e ordenou que as forças de segurança parem de vez as manifestações, o que leva a crer que o massacre está prestes a aumentar consideravelmente. Meu nome é Eric Mota, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o Regra dos Terços, onde você vê a notícia por outro ângulo. Eu sou repórter, sou jornalista, moro em Brasília. Além do Regra dos Terços, também sou repórter da Band. Mas esse canal não tem nenhuma ligação com a emissora. Eu venho aqui para tentar trazer a notícia de uma maneira mais informal, mais direta para você. O link das fontes que eu estou utilizando estão na descrição. Vá na descrição, tem fontes de noticiários da Colômbia e fontes de noticiários aqui do Brasil, além de outros noticiários internacionais. Primeira coisa que você precisa saber, que eu já fiz um vídeo sobre a Colômbia, tá aqui no card, também o link tá na descrição, onde eu explico o cenário político da Colômbia. Por que nós devemos desconfiar quando o governo colombiano diz que quem está depredando, que tem dezenas de depredações na Colômbia, tá um caos, são dissidentes das Farc ou guerrilheiros. Por que nós temos que desconfiar disso? Você vai entender se você acessar o vídeo e assistir ele inteiro. Aí você volta para esse aqui. Eu estou partindo do pressuposto nesse vídeo que você já viu o último e já está na página 2 aí, no próximo capítulo desse terrível cenário do que está cometendo a nossos vizinhos colombianos. Então vamos lá. Primeira coisa que a Colômbia vive dias que, conforme o noticiário local, tem chamado de guerra civil. No último final de semana, ao menos 8 pessoas foram feridas por tiros de armas de fogo enquanto manifestavam. Um dos principais veículos de comunicação do país, Notícias Uno, exibiu imagens chocantes de supostos civis sacando de pistolas, atirando contra indígenas que estavam manifestando em apoio à grande paralisação nacional. Pelas imagens, é possível ver homens entrando e saindo de caminhonetes e atirando contra os manifestantes. Ao menos 2 flagrantes de policiais escoltando os pistoleiros é possível ver no jornal do Notícias Uno de ontem, link de novo na descrição. Homens armados saem de caminhonetes brancas, filmadas com vidros completamente escuros, armados, vão até os manifestantes, atiram para matar e voltam escoltados por policiais militares. Conforme noticiado aqui no Regra dos Terços, na última semana o governo da Colômbia havia acusado as Farc de causar as depredações durante as manifestações. Porém, moradores da Colômbia, ouvidos por mim, com quem eu conversei, dizem que na verdade o que está acontecendo é que há indícios sim de que infiltrados da polícia, infiltrados das forças oficiais, estão causando as depredações para justificar esse tipo de cena, o assassinato de manifestantes. Quase 30 pessoas já morreram, quase 1000 pessoas já ficaram feridas durante a paralisação nacional que já se arrasta por 2 semanas e a tendência é que a situação piore hoje, porque o presidente Ivan Duque desembarcou no epicentro das manifestações em Cali e ordenou que as forças de segurança façam o que for necessário para paralisar as manifestações ainda hoje. Após a ordem desse novo massacre, ele voltou para Bogotá sem conversar com nenhuma liderança. Ele até agora não ouviu o que os líderes das manifestações estão reivindicando. Ele não sabe, porque ele não quis ouvir. Apenas ordenou o massacre. Parlamentares de oposição estão alertando o povo que, caso a situação continue como está, o governo pode utilizar o pretexto e autorizar, desta vez oficialmente, as forças de segurança a usarem todo tipo de força contra o povo. E se assim o fizer, vai fazer com a desculpa de estar resguardando a ordem social. E dessa maneira o governo vai estar resguardado pela própria Constituição. E se até aqui dezenas de mortes já foram registradas, imagina o que vai acontecer se a força bélica passar a ser usada oficialmente. É isso que os opositores locais da Colômbia estão alertando. Atenção, população, tome cuidado. É isso que a oposição está falando. As manifestações começaram há 2 semanas e tinham ali como principal pauta impedir a
a tramitação da reforma tributária que estava sendo implementada pelo presidente do país, Ivan Duque. O texto, porém, cobrava impostos dos mais pobres e da classe média baixa e não mexia nos mais ricos, o que causou essa reforma essa revolta popular. O país vive o que especialistas estão chamando hoje em dia de década perdida desde o início da pandemia. A pobreza aumentou 6,8 pontos percentuais, atingindo 42,5% da população. Em março de 2021, a taxa de desemprego do país atingiu 14,18%. E foi para recuperar a economia que o presidente Ivan Duque resolveu fazer essa reforma tributária. O texto, porém, desagradou 80% da população. 80%. O projeto de Ivan Duque previa ampliar a base de impostos de vendas e aumentar as suas taxas, que chegariam a 19%, uma das mais altas do mundo. E cobrariam os impostos em produtos básicos como a gasolina, por exemplo. Até mesmo funerais sofreriam taxações se a reforma tributária de Ivan Duque passasse. Mais de 60% do PIB nacional passaria a ser pago por pessoas físicas e não mais por empresas. Outro ponto polêmico é quem iria pagar. Quem seriam essas pessoas físicas? Vamos lá. Atualmente no país só é tributado quem recebe acima de $1.000 por mês, que está equivalendo hoje a mais ou menos R$5.465. O nosso dólar está oscilando muito, vou pegar essa média, tá? Mas o governo queria mudar isso, para cobrar de todos aqueles que recebem mais de $656 por mês, o que equivale a R$3.585. Para você ter uma ideia, o salário mínimo na Colômbia é de $248, R$1.345 mais ou menos. Ou seja, a reforma taxaria a classe média baixa, quem recebe 2 salários mínimos e meio, e os mais ricos simplesmente não teriam mudanças significativas na sua tributação. E tudo isso foi um fósforo aceso em um barril de pólvora que já estava prestes a estourar. Em menos de uma semana de protesto, todos os aliados de Ivan Duque resolveram abandonar ele, e até mesmo Álvaro Uribe Vélez, que conforme você deve ter visto no primeiro vídeo, foi a sua cria, quem o criou politicamente, seu padrinho político, o abandonou. Com isso, o presidente resolveu desistir do texto e anunciou que estava retirando a proposta da mesma, mas aí, meu amigo, já era tarde demais. A Colômbia figura entre os países mais corruptos do mundo, segundo dados da Transparência Internacional. Em 2020, ela figurou ali na 92ª posição. Para você ter uma ideia, o Brasil está na posição de número 94. Ainda vive um caos quando o assunto é narcotráfico. A Colômbia hoje é o maior exportador de cocaína de todo o mundo. Atualmente o país está dividido entre dissidentes das Farc, guerrilheiros conhecidos como Exército de Libertação Nacional, ELN, narcotraficantes, os bandidos sem nenhuma ideologia, paramilitares e as forças de segurança oficiais. Tudo isso, como é de se imaginar, faz com que o índice de violência da Colômbia seja altíssimo. E ainda suspeitas de que o governo mantém os paramilitares como força paralela de segurança, além de negociar constantemente às escondidas com os guerrilheiros. E é por tudo isso que, mesmo após o recuo da reforma tributária, os manifestantes seguem indo às ruas. E eu repito, a tendência é de que nessa segunda, dia 10/5/2021, tudo piore no país, porque Ivan Duque ordenou que as forças de segurança parem de vez com as manifestações. Os noticiários locais estão chamando o que está acontecendo na Colômbia de guerra civil. Quando você tem pessoas que não fazem parte da força de segurança oficial atirando com arma de fogo para paralisar manifestantes, é o caos que está instalado. Depredações estão sendo constantes e agora tiroteios estão começando a acontecer. Há cenas também de pessoas saindo de suas casas e indo para agredir os manifestantes, em especial nos lugares onde classe média alta vive, porque estão contra essas manifestações. Afinal, vale lembrar, a reforma tributária nem iria os atingir, é claro que eles estão completamente contra. Bem, o presidente, como eu falei, Ivan Duque, é um presidente de extrema direita, até o momento não quis sequer ouvir os manifestantes, que vão continuar indo para as ruas. Pelo que eu conversei
como pessoa que mora na Colômbia, a tendência é que os atos não parem. Porque eles querem agora a deposição de Ivan Duque, o que também não deve acontecer. Traçando agora um paralelo político, é como se a esquerda brasileira quisesse que o presidente Jair Bolsonaro pedisse para sair. E o presidente Jair Bolsonaro não iria querer sair. Iria ter aqueles que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. E aí, meu amigo, o presidente Jair Bolsonaro iria utilizar essas forças de segurança para paralisar as manifestações no Brasil. E as manifestações iam aumentando por culpa de quanto mais força o presidente utiliza, maior fica a manifestação. E quanto maior fica a manifestação, mais força o presidente utiliza, até que tudo se descamba em uma guerra civil. Só trouxe aqui para o cenário brasileiro para você entender o que está acontecendo. Ivan Duque é um populista de extrema direita que tem sim um apoio ainda de uma parte da população que o endeusa, em especial os seguidores de Álvaro Uribe Vélez, que é uma galera na Colômbia que acredita que tudo é culpa do comunismo, tudo é culpa da esquerda, que a esquerda tem que morrer. Lá acontece isso, assim como acontece no Brasil. A situação é drástica, a situação é tensa, vou continuar acompanhando e atualizando com vocês sempre que eu puder. Tem dúvidas? Deixa aqui na descrição. Repito, link para as fontes na descrição. Curte, comenta, se inscreve e compartilha. Beijo, me conta se achou. Compartilhe esse vídeo, é importante, tá? Tchau. Nossas redes sociais estão na descrição. Tchau.